Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje num ambiente aberto, mas sem perder aqui sempre o foco nos principais acontecimentos do nosso país, que são possíveis de serem tratados aqui sem o apoio dos nossos monitores, que eu sempre tenho aqui, sempre alguma aparelhagem para ajudar a ilustrar o nosso dia a dia aqui no nosso portal. Mas se você está chegando agora, está nos conhecendo, antes de mais nada, conheça os nossos outros vídeos, se inscreva aqui conosco também, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, hoje eu escolhi ficar aqui ao ar livre, porque hoje estamos comemorando, ou seria comemorado, o 100º aniversário de nascimento de Paulo Freire. Esse personagem que é tão desconhecido ainda da maior parte do povo brasileiro e que tem funcionado de uma forma muito negativa nas bocas, nas falas desse pessoal todo que chegou até o governo aqui no nosso país. Que não entendem nada de educação, não entendem nada do que é bom para um povo, do que é bom para a reflexão crítica dos jovens, dos adultos, enfim. E ficam o tempo todo criticando, satanizando Paulo Freire como se ele tivesse conseguido colocar no nosso país o seu método. O método de educação crítica, que tem sido objeto de estudos no mundo inteiro. Se você pesquisar o nome Paulo Freire no Google, você vai ver ele associado às maiores pesquisas em pedagogia e educação no mundo. Não é por outra razão que a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, está dedicando uma semana inteira para debater e discutir Paulo Freire, que tem sido laureado, tem sido agraciado, foi premiado em mais de 35 universidades espalhadas no mundo inteiro. E aqui no Brasil ele é muito satanizado. O bolsonarismo gosta de colocar um carimbo em Paulo Freire como sendo um comunista. Ele nunca foi comunista. Ele sempre foi uma pessoa de esquerda, sempre foi um humanista. E o que é tão criticado no sistema Paulo Freire, ou no método Paulo Freire? É porque ele desde sempre associou o processo de educação ao processo de reflexão, ao conhecimento, e não apenas um processo de massificação, de introdução de informações, sem que a pessoa entenda para que serve aquilo. Eu estou lendo esse livro aqui, ele é novo, mas a obra é muito antiga, fala do Aristóteles, essa obra chamada Política. E engraçado que os filósofos não tinham sala de aula, eles também vinham aqui para o ar livre para conversar com seus alunos. E o que a gente depreende aqui quando a gente lê essa obra aqui, Aristóteles, Política? Ele não refletia, o Aristóteles, aliás, os filósofos, somente sobre a política. A política seria uma ferramenta de se alcançar a felicidade. Olha que coisa bacana. Os filósofos, eles refletiam sobre tudo, sobre os porquês. Paulo Freire, ele adotava esse tipo de pensamento reflexivo. Para que serve a terra, para que serve o trabalho, para que serve a escola, para que serve o dinheiro, para que serve o tijolo, para que serve o amor, para que serve os sentimentos, enfim. Tudo isso já era pensado lá atrás pelos filósofos gregos e eles deixaram para a humanidade esse legado, porque se não fosse isso, a gente nunca evoluiria. Imaginem vocês se a gente sempre tivesse um conhecimento estanque, um conhecimento que não fosse sujeito aos porquês. Por que eu tenho que aprender isso? Isso serve para quê? Qual o sentido? O que é uma sociedade? O que é viver em sociedade? Enfim, são as perguntas, são os porquês que fazem a humanidade avançar. E aqui no Brasil, esse pessoal que está no poder, eles são contra os porquês. Eles querem pegar alguns dogmas da cabeça deles e introjetarem na sociedade como sendo algo definitivo. E isso, felizmente, está indo embora. E hoje no Brasil a gente está vivendo uma situação muito interessante, é o aspecto positivo aqui hoje do nosso encontro, que eu queria ressaltar com vocês. Nós vivemos nos últimos meses muitas apreensões aqui no Brasil. Muita gente preocupada, será que vai ter golpe? A gente falou isso no nosso encontro de ontem. Imagens vindo por todos os lados, mensagens ameaçadoras, áudios misteriosos de figuras não identificáveis, sempre com verdades absolutas, com informações de bastidores, que nós teríamos uma ruptura, enfim. Isso causou muitos temores, muitas angústias, muitas apreensões. Sobretudo de nós que estamos isolados, a gente estava, muitos de nós, na quarentena, sem saber o que de fato poderia estar acontecendo no mundo real. Isso criou uma série de apreensões. Mas a sociedade brasileira, em sua grande maioria, também vivenciou uma situação muito curiosa. A gente estava sentindo que nós estávamos enfermos e com a enfermidade a gente começou a fazer alguns exames e a gente ficou apreensivo.
aguardando o resultado dos exames que seriam publicados ou seriam nos entregues no dia 7 de setembro, no dia 8 e seguintes. Então, quando a gente está doente, no nosso plano individual, e a gente faz exames, a gente fica apreensivo também. Quando vem o resultado e o resultado é melhor do que a gente estava esperando, ou seja, a gente estava com temor que a gente tivesse uma doença e ela não se confirmou ali, é uma maravilha, é uma situação ótima. Isso não significa que a doença está curada, a gente vai ter que tratar a doença de todo modo. A mesma coisa está acontecendo no nosso país, no tecido social, no organismo social. Nós estávamos pensando que nós estávamos com uma doença muito séria, uma doença incurável que nos levaria a resultado pior. A gente fez os exames e os exames nos mostraram que não era tão grave assim, mas o organismo ainda está doente e a gente precisa tratar desse organismo. Por outro lado, olha que interessante, uma minoria, uma parcela que ainda segue o presidente da República, eles estavam achando que nós estávamos diante de uma situação muito grave e que o resultado dos exames no dia 7 de setembro trariam uma cura. Então essas pessoas, como elas tiveram um resultado pior dentro dessa ilusão, dessa perspectiva, eles estão muito frustrados no dia de hoje e eles estão agora tentando alimentar algum tipo de discurso, algum tipo de método, de meta, absolutamente no campo do imaginário. Eles estão procurando seus fantasmas para cima e para baixo. E não vão encontrar, eles vão ficar tentando dizer que o problema do Brasil é o comunismo, por exemplo, é o Paulo Freire, a doutrinação nas escolas, essa bobajada toda que eles ficam falando, e vão se dar conta que o preço do feijão no supermercado, o preço do combustível, o preço da energia elétrica, os preços do nosso dia a dia estarão piores. Esse será o maior combustível para uma reflexão crítica dessas pessoas. Muitos não darão o braço a torcer de modo nenhum, porque tem outras influências, como a gente abordou aqui, como por exemplo das igrejas financeiras que usam o nome de Deus para angariar mais dinheiro e se imiscui, tem uma relação de promiscuidade com o poder. Ninguém que seja uma pessoa boa de alma, boa de coração, boa de comportamento pode se identificar com Bolsonaro. Porque Bolsonaro, de fato, é a encarnação de algo muito negativo que a gente tem na espécie humana. E aí, fazendo uma ponte, essa coisa negativa da espécie humana estará nos representando agora no discurso da abertura da ONU, agora nessa semana. É possível a gente fazer algumas profecias, já que essa expressão está sendo tão utilizada? E a gente pode acertar essa profecia? Gente, olha, depois vocês vão ver esse programa que eu estou falando com vocês aqui. Vejam daqui a 1, 2 semanas para vocês verem se eu errei aqui. O discurso de Bolsonaro será absolutamente ridicularizado. Para a gente poder entender por que eu estou dizendo isso, vamos considerar aqui algumas situações. Em primeiro lugar, os encontros da ONU, eles funcionam como um grande teatro, porque todos os personagens, todos os líderes de países que vão para ali, eles fazem um discurso basicamente voltado para o seu público interno, para os seus povos de uma maneira geral. Porque o mundo real, a Realpolitik, como os alemães dizem, ela é traçada por trás dos bastidores. O governante, o líder, ele diz uma coisa na frente, mas por trás a estrutura que está operando a política real. Inclusive, aqui no Brasil, o Bolsonaro vai fazer um discurso, mas a diplomacia, o Itamaraty, o Brasil, ele está sendo tratado de uma outra forma pelos bastidores, que vão tentando colocar panos quentes em cima das loucuras que o Bolsonaro diz. A gente terá algumas situações curiosas no meio dessa história, porque o presidente brasileiro ele é sempre o primeiro a falar nesses encontros da ONU, nesse teatro. E logo na sequência fala o anfitrião do país que está recebendo o encontro, no caso os Estados Unidos. Então vai falar o Bolsonaro e depois vai falar o Biden. Gente, eu estou muito curioso para saber se o Biden vai querer falar com o Bolsonaro. Se a gente não vai assistir depois notícias do tipo que Biden nem estava no ambiente na hora que o Bolsonaro estava falando. A gente vai ver notícias do tipo, Biden evitou se encontrar com o Bolsonaro. Eu posso estar errado, mas eu acho que é muito difícil alguém querer se encontrar com o Bolsonaro. E, gente, tem uma coisa também muito curiosa. O Bolsonaro, ele está aproveitando essa ida dele para a ONU para fazer a única coisa que ele está fazendo nos últimos tempos, que é a campanha eleitoral. O discurso dele não será um discurso voltado para o mundo, porque o mundo não está escutando o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma espécie de macaco-tião em férias nos Estados Unidos. Eles vão passar 4 dias lá
com uma comitiva de 18 pessoas e a diária que cada um recebe está em torno de R$ 2.500, portanto, R$ 10.000 no bolso para cada figura que está lá, aqueles generais que adoram um trem da alegria e vão querer fazer compras lá nos Estados Unidos. É para isso que eles estão indo lá, é para isso que nós estamos pagando essa gente. Eles são absolutamente ridicularizados no mundo inteiro, desde as últimas falas do Ernesto Araújo, que era contra a ONU. Esse pessoal do bolsonarismo, eles são contra os órgãos multilaterais porque eles dizem que isso faz parte de um clube de Bilderberg, é o globalismo, é a política vindo de fora para dentro. Então o Ernesto Araújo, que já foi muito ridicularizado, a Damares, que falou também em encontros paralelos, foi também muito ridicularizada, a mesma coisa acontecerá com o Bolsonaro. Ou será que alguém no mundo imagina que os líderes mundiais não são informados pelos seus diplomatas, pelos seus embaixadores, pelos CEOs das empresas multinacionais que têm algum interesse aqui no nosso país, pelos jornalistas, pelos brasileiros que estão fora do Brasil e que passam a imagem do que está acontecendo de fato aqui no nosso país? Gente, nós temos o Paulo Freire, que é um escritor super considerado, inclusive pelo Fórum Econômico Mundial, que estava pedindo que Bolsonaro não fosse recebido lá se não fosse vacinado. Então ele vai ser um personagem, uma persona que vai ser objeto de ridicularização. Todos os organismos de informação, de inteligência, estão mostrando a quantas anda a popularidade do Bolsonaro, a quantos andam os discursos irracionais, os discursos que têm provocado morte aqui no nosso país. Todos eles têm a avaliação que o Bolsonaro está em final de mandato, que ele está acabando o mandato dele. E a possibilidade dele conseguir uma reeleição está ficando cada vez menor por conta de tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, dá para a gente fazer algumas previsões daqui para frente? Dá. Bom, e o impeachment de Bolsonaro? Sai ou não sai? Gente, se o Bolsonaro resistiu até agora com mais de 600 mil mortos, porque esses números aí no nosso país estão subdimensionados, ainda não se tem um número exato das pessoas que morrem alguns meses depois por conta das sequelas provenientes da Covid. A causa-morte de muitos brasileiros não está constando como Covid, mas a causa natural, a enfermidade natural, foi que acarretou esse sofrimento e um resultado morte mais à frente. Então, já era para ele ter sofrido impeachment há muito tempo, porque ele está sendo protegido, como eu enfatizo sempre aqui, por conta dos interesses econômicos que os grupos de interesse que operam aqui no nosso país, o interesse que essa gente tem de manter a economia do nosso país nas mãos dos gangsters que estão hoje comandando o nosso país na área da economia. Nós vamos ver até 2022 notícias como essas aqui. Ó. Eu já peguei um pedacinho de jornal aqui para falar com vocês. Notícias que vão sempre jogar uma pílula de otimismo na gente. Como essa aqui, mãos à obra, imóveis e saneamento impulsionam geração de vagas na construção civil. E aí você fala assim, puxa vida, o Brasil está melhorando, nós estamos encontrando rumo. E você acha que o problema econômico que você tem, o teu problema, é um problema individual, porque as coisas estão melhorando no mundo, estão melhorando no Brasil, mas só você que está tendo dificuldade para comprar o seu feijão, comprar o seu arroz, comprar a sua carne, enfim. E isso causa uma espécie de conformação das pessoas nas suas casas, como diz Noam Chomsky, que eu tenho até divulgado aqui o seminário que ele vai fazer aqui no Brasil, e eu queria até, mais uma vez, reforçar com vocês, se você quiser ter informação sobre esse seminário de Noam Chomsky, a descrição do nosso vídeo está colocada aí. O encontro inicial que a gente vai ter aí vai ser muito interessante, encontro promovido pelos meus amigos lá do ICL. Então, vale a pena você conhecer. Bom, mas feito esse parênteses aqui, enfim, o que nós vamos ter ao longo de 2022, 2021 e 2022? Bom, se eles seguraram, se o sistema segurou o Bolsonaro até agora para manter a economia no rumo que ela está indo, a tendência é eles continuarem da mesma forma. Paulo Guedes será o último a abandonar o barco, porque Paulo Guedes é representante dos interesses dessa gente toda. Não é à toa que nós estamos perdendo direitos a todos os instantes, a todos os dias, para que o caixa do governo fique recheado, para que essa montanha dos recursos públicos do nosso país fique girando a ciranda financeira nacional e internacional. Vamos nos lembrar sempre que o sistema financeiro, bancário brasileiro, internacional e nacional, são sempre os setores que ficam imunes a essas crises aqui no nosso país. Se o Brasil está crescendo zero e os bancos estão tendo ganhos a cada trimestre, está saindo dinheiro de uma classe, está saindo dinheiro de um cidadão para
pequenos grupos econômicos. E o Bolsonaro, nesse contexto, o macaco Tião em Nova York com seus outros chimpanzés, são muito úteis e ninguém está preocupado com o Brasil. Essa gente, os pequenos batedores de carteira que chegaram até a presidência da República, eles se locupletam, eles se satisfazem com esse tipo de patifaria, de viajarem às nossas custas para representarem o Brasil de uma forma negativa, mas para encherem os bolsos de dinheiro e suas sacolas de souvenirs que eles encontram aí pelo mundo afora. Gente, eu vou ficando por aqui. Como eu disse a vocês, apesar de tudo que nós estamos vivendo, provavelmente será a última aparição de Bolsonaro com alguma representatividade ainda, porque a próxima ele já estará perto de ser expelido do poder e a gente vai poder pensar em ter um novo representante do nosso país, falando coisas que sejam consideradas. O discurso dele vai ser um discurso voltado somente para a sua seita, para as pessoas aqui dentro do nosso país e certamente a avaliação será uma avaliação que o discurso foi vergonhoso, foi mentiroso, ele contradisse a nossa realidade, enfim, não vai mudar absolutamente nada. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!